Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número do primeiro em diante, tá certo? Que diz assim: a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Amém, irmãos? Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá. Que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Bem, irmãos, a história começa por aqui. Sabe, não vai dar para ler, pois são muitos versículos mesmo, mas vou abreviar para que você entenda o contexto da história. Entende? Ele criou uma estátua e queria que todos fossem adorá-la num evento que ele fez. Então as pessoas iriam tocar, né, com vários equipamentos sonoros e todos iam se curvar, se ajoelhar, mas o que é que acontece? Existia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles eram judeus. Eles serviam, né, o palácio tudinho, trabalhavam lá, mas ele não adorava deuses e não seguia os costumes de nenhum deles, pois o seu Deus estava enraizado em seus corações. Ele não abria a mão, irmãos, do Deus deles, a quem ele servia. Entende? Então, houve esse evento e tocou com harpa, com todos os instrumentos que tinham lá, né? E todo mundo começou a se prostrar. E veio um povo, uns homens, né? E deduraram eles ao rei Nabucodonosor. Por quê? Eles não se curvaram, permaneceram de pé. Enquanto todos, fora eles, se curvaram. Olha, rei Nabucodonosor tem 3 homens que te servem e eles não se prostram para a tua estátua. E o Senhor não deu um decreto, não fez um decreto que quem não se prostrasse à estátua iria ser lançado na fornalha de fogo ardente? Então, como eles não estão se prostrando, tem que ser lançado na fornalha, né?
quem são esses? Foram lá e levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego até a presença do rei Nabucodonosor. E ele disse: olha, vocês não se prostram? Os meninos disseram: enquanto isso, não temos nem o que dizer. Nós não iremos se prostrar, pois só servimos a um Deus. E se quiserem, eis-me aqui, podem nos lançar na fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor deu uma oportunidade, né? Para que quando eles ouvissem, ia mandar tocar de novo, né? E dar essa oportunidade deles se prostrarem na frente do rei Nabucodonosor. Mas eles permaneceram posicionados. Sabe? Eles não se dobraram à pressão, sabe? Eles não foram comovidos pela maldade do homem. Então o rei Nabucodonosor ficou furioso na minha frente, sabe, irmãos? Então, já por causa da afronta deles, eu quero ver qual é o Deus que vai tirar vocês das minhas mãos. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha de fogo ardente. Aquece a fornalha 7 vezes mais que de costume, que o normal. Sabe, a ira, a raiva do homem, do rei, foi grande, irmãos, para matar os servos do Senhor. E eles permitiram ser amarrados, e o rei mandou eles ser lançados na fornalha. E o fogo estava tão quente, e a fornalha estava tão quente, que saía as labaredas de fogo, né? E os soldados, muito fortes, que o texto relata isso, os mais fortes, foi lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. E esses homens morreram, e os meninos não. Os meninos judeus não aconteceu nada, mas os homens que foram lançar eles lá já morreram. E os meninos foram lançados. E o rei Nabucodonosor de longe começou a observar. Rapaz, não foram 3 homens que vocês lançaram, que os guardas lançaram dentro da fornalha? Foi. E por que eu estou vendo 4? E um é semelhante ao filho dos deuses. Sabe? Aquele homem relatado pelo rei Nabucodonosor era Jesus Cristo, irmãos. Era o Senhor ali, brilhando com um latão reluzente, sabe? Então, aconteceu. E não acontece nada com eles. Eles não se queimaram. E ele disse assim: tá bom, já chega, o que fazer mais, né? Gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Já reconheceram os meninos que eram servos do Deus Altíssimo, do Criador de tudo que existe, de tudo que há, sabe? Acontece, irmãos, que aqueles que se levantam para envergonhar você, o seu Deus, Deus vem, se levanta e envergonha eles e abate eles, entende? Então, ele foi honrado, os meninos foram honrados, foi
exaltado o nome do Senhor, a quem eles honrou. Por quê? O rei Nabucodonosor deixou um decreto: a quem vier, de fato, murmurar, alguém que venha blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que confiaram no seu Deus, ele venha a ser reduzido a nada. Sabe? Venham ser envergonhados, venham ser abatidos, venham ser massacrados, mortos. Sabe, irmãos? Porque não há outro Deus que salve como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Entende, amados? E eu vou ler aqui um trecho. O que ele diz: portanto, faço um decreto. Versículo 29, tá? Do mesmo capítulo, de número 3. 29, que diz assim: portanto, faço um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Se você é íntegro, se você é fiel, se você serve a Deus com verdade, se você é um verdadeiro adorador, não tema o mal, porque Deus pode não te livrar antes da fornalha, mas vai te livrar na fornalha, para que o nome dele seja glorificado. Entende, amados? Não tema o teu Deus, não perca a tua fé, não abra mão do teu chamado, não abra mão da presença de Deus, custe o que custar, tá certo? Mesmo que leve a vida, como Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Então, eles prosperou em terra distante. Então, não é um ambiente, é o caráter, é a determinação, é a perseverança. Queira ou que não queira, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Escuta só. Se você é um crente vigilante, você é um crente cheio da presença de Deus, um crente de oração, você não vai ceder essas investidas do diabo de querer envergonhar aquele que serve a Deus. Sabe? E aquele que foi humilhado foi exaltado, irmãos. Os meninos foram humilhados. Sabe? Por causa da sua crença, por causa da sua fé. E eles queriam mostrar para todo mundo que eles seriam um motivo de vergonha. Entende? E que ninguém fizesse mais isso. Através de uma convocação do rei Nabucodonosor. Mas tudo isso caiu por terra, porque Deus se fez presente. Amém? E Ele vai fazer o mesmo na tua história. Tenha fé, não desanima. Porque a vida com abundância na presença do Senhor, a proteção, a livramento, pois Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser duvidar do teu Deus. Continua sendo obediente à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo que habita dentro de nós, nos guiando sempre
para o alvo, que é a coroa da vida eterna, que é a salvação. Entende? Por mais que esse corpo aqui morra, contanto que seja na presença, nós estaremos satisfeitos, nós estaremos alegres. Porque existirá vida na presença do Senhor constantemente, para todo sempre, eternamente. Amém, amados? Não troque a vida agora pela futura, pela eternidade que há de vir. Persevera, Deus vai honrar o teu nome, vai te presentear com a bênção da eternidade. Essa vida é muito passageira, irmão. É uma neblina que logo se dissipa. A nossa vitória maior irá chegar, que é a salvação eterna. Sabe? Jesus está às portas. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Sabe? Te posiciona. Não deixa as muitas vozes querer, sabe, abalar a tua estrutura, abalar a tua fé, a tua crença, a tua esperança. Deus vai se fazer presente, porque quando tudo parece perdido, é que Ele entra em cena. Quando todos os recursos do homem acabam, Ele se faz presente. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Ei, vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, pois não só fizeste na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas assim continuamente na vida de todos que depositaram a fé em Ti. E eles não foram envergonhados. Pelo contrário, foram exaltados, foram glorificados pelo Teu agir, pelo Teu mover. Porque não há Deus como o nosso Deus, como o Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar da gente nos mínimos detalhes, nos proteger, sabe? E se levantar e guerrear por nós. Senhor, obrigado por nos defender, porque a vingança, a Tua palavra diz que é sua e não nossa. Muito obrigado por ser esse leão da tribo de Judá, forte, e que, acima de tudo, nos faz e nos torna vencedor a todo o tempo. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Fui.